Vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa viagem que eu fiz para visitar meus pais em outro estado. Foi um daqueles dias normais, e eu estava feliz por ir vê-los. Já fazia um tempo que eu não os via, e aproveitei uma folga para fazer essa viagem. Eu moro em um estado diferente, então precisava pegar um ônibus para chegar lá. Saí de casa no começo da tarde e cheguei ao ponto de ônibus por volta das 18 horas. O ponto de ônibus não era nada de especial. Era um lugar simples, com algumas cadeiras de plástico e um pequeno quiosque onde vendiam lanches e refrigerantes. O sol já estava se pondo e o céu tinha aquele tom alaranjado que deixa tudo mais bonito. Sentei em uma das cadeiras e fiquei esperando. Estava um pouco ansioso, como sempre fico antes de uma viagem longa, mas ao mesmo tempo estava empolgado por passar um tempo com meus pais. Depois de uns 30 minutos de espera, finalmente apareceu um ônibus que ia para o estado onde eu ia. Aquele ônibus era um dos modelos mais antigos, daqueles que você sente cada buraco na estrada. Mas isso não me incomodava muito, desde que ele me levasse até meu destino. Quando subi, notei que o ônibus estava quase vazio, o que era bom, porque eu poderia escolher um lugar mais confortável para me sentar. Mas, por algum motivo, o ônibus não parecia certo. Tinha um ar pesado, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu ignorei essa sensação e segui em frente. Escolhi um assento na parte de trás, perto da janela. Gosto de olhar pela janela enquanto viajo, mesmo que a paisagem não mude muito durante a noite. Me acomodei no meu lugar e tirei o celular do bolso. Sempre levo meu celular para essas viagens, principalmente para me distrair e não dormir, porque eu nunca gostei de dormir durante uma viagem. Já tinha acontecido de eu perder o ponto onde deveria descer por ter dormido, então agora prefiro ficar acordado o máximo possível. Abri o YouTube e comecei a assistir alguns vídeos, coisas aleatórias, só para passar o tempo. O ônibus ainda estava parado quando um grupo de jovens subiu. Eles deviam estar na casa dos 20 a 27 anos, todos vestidos de forma parecida, com roupas escuras e mochilas. Eles riam e conversavam entre si e pareciam estar se divertindo. Mas havia algo neles que me deixou um pouco desconfortável. Não sei explicar exatamente o que era. Talvez fosse o jeito deles de olhar para as pessoas no ônibus, ou talvez fosse só uma intuição minha, mas algo não parecia certo. Assim que todos os jovens se acomodaram, o ônibus finalmente começou a viagem. O motor roncou alto e o veículo começou a se mover pela estrada. Eu estava concentrado no meu celular, assistindo aos vídeos e tentando não prestar muita atenção no que acontecia ao redor. Era uma noite como qualquer outra, e eu só queria chegar logo no meu destino. O tempo foi passando e a viagem seguia normalmente. As luzes da cidade foram ficando para trás e a estrada começou a ficar mais escura. Eu continuava assistindo aos meus vídeos, mas às vezes olhava pela janela, vendo a escuridão lá fora e as poucas luzes dos postes que iluminavam a estrada. O ônibus balançava de um lado para o outro, seguindo o ritmo da estrada, e o som do motor era quase hipnotizante. Depois de quase 1 hora de viagem, comecei a sentir um leve incômodo. Eu não sabia o que era, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Foi então que vi, pelo canto do olho, um dos jovens se levantando do assento e caminhando em direção ao motorista. Ele não fez nenhum barulho, não falou nada, apenas andou calmamente até a frente do ônibus. Meu coração começou a bater mais rápido e uma sensação de medo tomou conta de mim. Quando o jovem chegou perto do motorista, ele sacou uma arma de dentro da jaqueta. Era uma AK-47, mas o cano estava cortado, o que deixava a arma ainda mais assustadora. O som do metal saindo do casaco ecoou pelo ônibus, e todos os passageiros que viram aquilo ficaram em silêncio, presos em seus lugares pelo medo. A desgraça tinha começado. O jovem apontou a arma para o motorista e mandou ele continuar dirigindo sem parar por nada. O motorista, tremendo, obedeceu na hora, e o ônibus acelerou, ganhando velocidade na estrada escura. Os outros jovens se levantaram também e começaram a andar pelo corredor do ônibus, cada um com uma expressão séria no rosto. Eles não pareciam mais aqueles garotos risonhos que haviam entrado no ônibus há pouco tempo. Agora, eles estavam diferentes, sombrios, como se estivessem esperando por esse momento. Eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca.
Tentei não olhar diretamente para eles, mas era difícil não notar a tensão no ar. Um dos jovens parou ao meu lado e me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se eu era uma ameaça ou não. Eu fiquei parado, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele seguiu em frente, indo em direção ao fundo do ônibus. O motorista estava visivelmente nervoso e eu podia ver suas mãos tremendo no volante. Ele dirigia rápido, talvez com medo de que, se diminuísse a velocidade, algo pior pudesse acontecer. Os jovens continuavam andando pelo ônibus e um deles começou a revistar as mochilas e bolsas dos passageiros. Eles estavam em busca de dinheiro, joias, qualquer coisa de valor. Ninguém ousava resistir. Todos apenas entregavam o que tinham, na esperança de que aquilo acabasse logo. Eu estava com o celular na mão, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi tentar ligar para a polícia. Mas o medo me impedia de fazer qualquer movimento. O jovem que estava com a arma ficava olhando para trás de vez em quando, como se estivesse vigiando todos nós. Eu sabia que se ele me visse com o celular, as coisas poderiam piorar ainda mais. O tempo parecia ter parado. Cada minuto que passava era uma tortura. Eu queria que aquela viagem terminasse logo, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que poderia acontecer quando chegássemos ao nosso destino. Será que eles iriam nos deixar ir? Ou fariam algo pior? De repente, o jovem armado gritou para o motorista sair da estrada principal e pegar um desvio que levava a uma estrada de terra. O motorista obedeceu sem questionar, e o ônibus começou a sacolejar ainda mais enquanto passava pelos buracos e pedras do caminho. A estrada de terra era ainda mais escura, sem nenhuma iluminação, e o único som que se ouvia era o das rodas esmagando o cascalho. Eu não conseguia pensar em nada além do medo que sentia. Meus pensamentos estavam confusos, e eu tentava encontrar uma saída para aquela situação, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O ônibus estava nas mãos daqueles jovens, e nós, os passageiros, estávamos completamente à mercê deles. Depois de um tempo, o ônibus parou em um lugar completamente deserto. O jovem armado mandou o motorista desligar o motor e sair do ônibus. Ele obedeceu, e o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Os outros jovens começaram a sair também, um por um, levando tudo o que conseguiram pegar dos passageiros. Eu não me mexi. Fiquei ali sentado, esperando o pior. O jovem com a arma olhou para todos nós mais uma vez, como se estivesse nos avisando para não tentar nada, e depois saiu do ônibus, fechando a porta atrás de si. Eu finalmente consegui respirar, mas o alívio não durou muito. Sabia que mesmo com eles fora do ônibus, ainda estávamos em perigo. O motorista voltou para o ônibus alguns minutos depois, suando frio e visivelmente abalado. Ele ligou o motor de novo e começou a dirigir de volta para a estrada principal, sem dizer uma palavra. Ninguém falou nada também. Todos estavam em choque com o que havia acabado de acontecer. A viagem seguiu em silêncio, e eu não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer. O medo ainda estava lá, me apertando o peito, e eu sabia que aquela experiência iria me marcar para sempre. Não sei o que aconteceu depois que saímos daquela estrada de terra. Talvez aqueles jovens tenham conseguido escapar, talvez a polícia tenha os pegado. Mas a verdade é que, naquele momento, nada disso importava. Eu só queria chegar em casa, estar em segurança e esquecer tudo aquilo. Mas sei que, por mais que eu tente, aquela noite sempre estará comigo, como um lembrete de que o perigo pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. A estrada continuava à nossa frente, escura e interminável, e eu sabia que, de alguma forma, minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela viagem. O que eu vou contar aconteceu há alguns anos, mas ainda está fresco na minha memória. Na época, eu tinha 38 anos e morava em Michigan, nos Estados Unidos. Trabalhei como representante de vendas, o que me obrigava a viajar bastante. Essa história é sobre uma dessas viagens, uma viagem que me marcou para sempre. Era uma quarta-feira à noite, e eu tinha acabado de fechar um negócio em uma cidade a umas 5 horas de casa. Estava exausto
e tudo o que eu queria era voltar para o conforto do meu lar. No entanto, o meu carro tinha dado problema no dia anterior, então precisei pegar um ônibus para fazer o trajeto de volta. Cheguei na rodoviária por volta das 10 da noite. Aquele lugar sempre me deu uma sensação estranha, mas pensei que era apenas o cansaço e a pressa para voltar para casa. Comprei a passagem e sentei em um dos bancos, esperando o meu ônibus. Olhei ao redor e vi poucas pessoas. A maioria delas parecia tão cansada quanto eu. No entanto, havia um homem em pé no canto, que me chamou a atenção. Ele usava um casaco longo, estava de chapéu e parecia observar todo mundo. Eu não dei muita importância na hora, mas agora me arrependo de não ter prestado mais atenção. O ônibus finalmente chegou e eu fui um dos primeiros a embarcar. Escolhi um assento perto da janela, na metade do ônibus, e me acomodei. O veículo estava meio vazio, o que não era surpresa para uma viagem noturna. Logo depois de mim, o homem de chapéu entrou e se sentou no fundo do ônibus. Eu tentei não pensar muito nisso e me concentrei no meu livro. O motorista deu partida e começamos a viagem. A paisagem passando pela janela era sempre a mesma. Estradas vazias, campos escuros e algumas casas aqui e ali. O barulho do motor e a monotonia do cenário começaram a me dar sono, mas alguma coisa não me deixava relaxar completamente. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Depois de uma hora de viagem, o ônibus fez uma parada para pegar mais passageiros. Um grupo de adolescentes barulhentos entrou, mas rapidamente se acomodaram e ficaram em silêncio. Fiquei aliviado, achando que finalmente poderia tirar um cochilo. Fechei os olhos, mas fui acordado por um som que vinha do fundo do ônibus. Era um sussurro, um murmúrio que eu não conseguia entender. Abri os olhos e olhei para trás, mas não vi nada de anormal. O homem de chapéu estava no mesmo lugar, aparentemente dormindo. Tentei voltar a dormir, mas os sussurros continuavam. Eu estava começando a ficar irritado, achando que eram os adolescentes fazendo graça. Levantei e fui até o fundo do ônibus, pronto para dar uma bronca neles. Mas quando cheguei lá, eles estavam todos dormindo. O homem de chapéu também estava com os olhos fechados. Voltei para o meu assento, confuso e um pouco assustado. A viagem continuou, e os sussurros não paravam. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinham, mas era impossível. Parecia que estavam em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo. O medo começou a tomar conta de mim, e eu não sabia o que fazer. Pensei em falar com o motorista, mas fiquei com receio de parecer louco. Mais uma hora se passou e o ônibus fez outra parada. Dessa vez, não entrou ninguém. O motorista desceu para esticar as pernas e fumar um cigarro. Aproveitei para descer também, na esperança de que o ar fresco clareasse minha mente. O homem de chapéu desceu logo depois de mim e ficou encostado no ônibus, me observando. Senti um calafrio, mas tentei ignorar. Quando voltamos para o ônibus, os sussurros estavam ainda mais altos. Eu estava à beira de um ataque de nervos e percebi que outros passageiros também estavam inquietos. Alguns olhavam ao redor com expressões confusas e assustadas. O que estava acontecendo ali? De repente, o ônibus começou a desacelerar e o motorista anunciou que faríamos uma parada de emergência. Olhei pela janela e vi que estávamos no meio do nada, cercados por uma floresta densa. O motorista desceu e pediu para todos aguardarem dentro do ônibus. O homem de chapéu foi o único que desceu junto com o motorista. Esperei alguns minutos, mas a curiosidade e o medo me venceram. Desci do ônibus e fui em direção à frente, onde o motorista estava com o capô aberto, tentando resolver algum problema. O homem de chapéu estava de pé ao lado dele, mas quando me aproximei, ele olhou diretamente para mim e disse, com uma voz que me fez gelar, "É melhor você voltar para o ônibus." O tom dele não deixava margem para discussão. Voltei rapidamente e me sentei, tentando entender o que estava acontecendo. O tempo passava e o motorista não voltava. Os sussurros dentro do ônibus estavam agora acompanhados por um barulho de arranhão nas janelas. Os outros passageiros estavam em pânico, mas ninguém se atrevia a descer novamente. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer. Uma sombra passou correndo do lado de fora, seguida por outra e mais outra. Eram figuras esqueléticas, com olhos brilhando no meio da noite.
O ônibus começou a tremer e os sussurros se transformaram em gritos. Senti um desespero profundo e soube que precisava sair dali. Corri para a frente do ônibus e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Os gritos aumentavam e as figuras lá fora batiam nas janelas, tentando entrar. Olhei para trás e vi que o homem de chapéu estava parado no corredor, com um sorriso sinistro no rosto. Você não devia ter descido, ele disse com a voz cheia de maldade. Não sabia o que fazer. Corri para o fundo do ônibus, tentando encontrar uma saída. Os outros passageiros estavam em pânico, gritando e se debatendo. Quando cheguei no fundo, percebi que uma das janelas estava entreaberta. Lutei para abrir mais e consegui me espremer para fora. Caí no chão frio da floresta e comecei a correr sem olhar para trás. Eu ouvia os gritos atrás de mim, mas eu não podia parar. Corri o máximo que pude até encontrar uma estrada. Estava exausto e machucado, mas continuei andando tentando achar ajuda. Depois de um tempo, um carro passou. Eu acenei desesperadamente e o motorista parou. Contei a ele o que tinha acontecido, mas ele parecia cético. Ainda assim, me ofereceu uma carona até a cidade mais próxima. Aceitei, sem saber se estava a salvo ou se aquele pesadelo ainda não tinha acabado. Quando finalmente cheguei em casa, estava em estado de choque. Contei a história para minha esposa e filhos, mas eles acharam que eu estava delirando por causa do cansaço. Levei semanas para me recuperar completamente, mas aquelas imagens e sons nunca saíram da minha cabeça. Tentei descobrir o que tinha acontecido com o ônibus e os outros passageiros, mas não encontrei nenhuma notícia sobre o incidente. Era como se o ônibus tivesse desaparecido sem deixar rastro. Hoje, sempre que preciso viajar à noite, evito pegar ônibus. Prefiro dirigir, mesmo que o carro esteja em más condições. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Eu não sei o que eram aquelas figuras ou por que o homem de chapéu parecia estar ligado a tudo isso. Mas uma coisa eu sei: se você precisar viajar à noite, tome cuidado.